Fala pessoal, tudo bem? Acabei de voltar do frio que estava lá fora, né? Eu levei o lixo para fora e, como prometido no vídeo anterior, vou fazer nesse vídeo aqui uma explicação para vocês do que é ornitofobia, que é o medo que eu sofro de aves, né? Na verdade, não só eu, mas tem muitas outras pessoas que sofrem de ornitofobia, né? Como o próprio, como já explicado, né? É um medo que as pessoas têm de aves. Tem nível, assim, de pessoa para pessoa, isso varia, porque tem gente que às vezes, tipo, tem medo de uma determinada espécie e não tem medo, por exemplo, de periquito ou de papagaio, né? Mas tem medo de águia, medo de galinha ou de pavão. O que causa o medo é quando, assim, você está num momento que você não tem nada contra o ser ou contra a criatura e sem querer, tipo, não tendo sido a sua intenção ou algo do tipo, eles te atacam, né? Ou então alguma outra coisa. E eu vou falar os dois momentos que fizeram com que esse medo se aflorisse dentro de mim. O primeiro deles, apesar da minha mãe não se lembrar, ela dizer que não se lembra, muita gente não se lembra, eu lembro dele por causa que marcou na minha cabeça. Uma vez a gente estava num parque, né, uma praça lá de Curitiba, uma daquelas vezes que a gente foi visitar, e eu estava dando comida para pombo, né, dando os milhozinhos lá que tinham. E os pombos avançaram em mim. Né, os pombos. Tanto que tem uns amigos de Curitiba que falaram que muito pombo de Curitiba, assim, da cidade de Curitiba, eles são, assim como eu falei dos corvos, eles são satânicos, eles são barra pesada, eles são do mal, eles são tipo gangue. Né? E o que aconteceu foi isso, né? Eu sofri esse ataque. Outra coisa que acontecia era o seguinte: eu tinha um amigo, né? Por razões de respeito, eu não vou mencionar o nome dele. Na verdade, isso é uma coisa muito foda. Eu só menciono o nome normalmente aqui no canal, só fazer um aspas rapidinho, quando é um parceiro de canal, alguém com quem eu já gravei, ou então se é uma pessoa famosa, né? Tipo que vai ser a minha fama de youtuber de 415 inscritos comparado com essa pessoa bate famosa. Mas enfim, em respeito eu não vou falar do nome dele. E o que aconteceu foi que ele me levava na agropecuária do pai dele, que era na frente da nossa escola, e às vezes ele me levava lá atrás para ver tipo hamster, coelho, essas coisas, e tinha as galinhas e perus e outras aves de fazenda que ficavam presas nas gaiolas. E o barulho, o berreiro que elas faziam, tipo, dava medo porque aquilo era como se fosse uma prisão, né? Tipo, era como se fosse um presídio de aves. Você fala que nem zoológico, tinha lugares assim que, tipo, eu não conseguia passar porque as aves eram muito agitadas. O bater de asas, os grunhidos, o movimento me deixava muito, mas muito apavorizado. Só para ter uma noção, no zoológico da Santur, olha uma coisa bem rara, né? Que tipo, eu sei que a Santura ainda tá aberta e tudo mais, lá em Balneário, mas é um lugar que tipo, eu acho que eu talvez vá visitar se eu voltar pro Brasil, porque faz muito tempo que eu não vou lá. Mas voltando ao assunto, eu não sei se alguém chegou até a participar dessa época, teve essa experiência, mas na Santur tinha muito hábito dos pavões andarem soltos, né? Os pavões eles não ficavam simplesmente assim presos numa gaiola com os demais aves, eles ficavam andando por aí. E já teve muitas vezes que eu topei com os pavões que, tipo, foi de cagar o medo, assim, o meu coração parecia que ia, pô, explodir, né? Porque já teve naquela parte onde tinha os porquinhos da Índia, os coelhos, naquela cidadezinha deles. Uma vez eu, tipo, vi o que parecia ser uma canga, eu olhei pra cima, era um pavão que estava sentado ali em cima. Ou uma vez que, tipo, eu caminhando no meio da mata, né? Vendo as aves que não eram tão ativas, tipo pica-paus e periquitos, e aí na minha frente tava ali um pavão dormindo, e tipo, eu dava meia volta, sabe? Era de detonar, mas tipo, até hoje eu não superei esse medo, né? Eu sofro muito com esse medo. Eu falei de muita coisa, mas não falei os sintomas, né? Os sintomas da ornitofobia. Como qualquer fobia de animal, o que acontece com a pessoa? As- o, o, Desculpa, que às vezes quando eu quero chegar num ponto eu fico meio perdido nos pensamentos, né? Os sintomas que acontecem tem a falta de ar, né? A falta de ar, o coração disparado, o olho dilatar, você tipo se isolar do mundo, tipo você fica tão assustado que o mundo começa a meio que desaparecer à tua frente.
Tem casos extremos da pessoa desmaiar. Eu já sofri um caso desses e foi terrível. Foi, assim, gente, é horrível isso. Mas eu vou dar dois exemplos onde eu senti a maioria desses sintomas. E foi tipo, os dois foram assim, para acabar. O primeiro deles foi um aviário que tem no Rio Quente Resort, né, em Goiás, onde era a antiga pousada do Rio Quente, agora é Rio Quente Resort. Eles têm um aviário lá que é para aves que são resgatadas de contrabando ou que estavam feridas na natureza, onde elas ficam onde serve uma espécie de hospital. Eu não sou contra nem um pouco isso. E aí o que aconteceu? A minha mãe me chamou para ir a família inteira num passeio dentro do aviário e eu aceitei por uma tentativa de tentar superar o medo, mas não serviu de nada, porque eu entrei lá dentro e eu comecei a sentir o primeiro sintoma, um dos sintomas que eu falei, que é você se sentir isolado do mundo por causa do medo. Você está, é como se você estivesse mergulhado numa piscina muito escura e você não consegue ver nada. E aí é o que acontece, o medo fica crescendo. E eu assim não aguentei, saí de lá correndo, né, feito um louco, e fui para a porta. Minutos depois, né, quando a família toda saiu, né, o que aconteceu comigo foi pior. Eu comecei a chorar, né? Isso é uma das coisas que acontece com a pessoa. Se ela é colocada contra o medo dessa maneira, eu comecei a chorar, eu comecei a ficar desesperado, eu comecei a enlouquecer, né? Tem casos que isso acontece, né? Eu tenho amigos que têm outras fobias de animais e já me relataram que aconteceu coisas similares com eles. Indo para a segunda situação, né, foi no aniversário do Emerson, o Dragon Boy. Aconteceu que naquela vez era aniversário dele, ainda era, não sei se era férias ou se era outubro, eu não lembro agora em qual estação do ano, qual época do ano que é o aniversário do Emerson. Mas ele tinha chamado eu e foi eu, ele, o irmão dele e mais um amigo dele, eu não lembro agora o nome, quem que era, e nós fomos ao Beto Carreiro. E em um determinado momento ele foi naquela montanha mística. Eu não vou naquele negócio porque, além de ter medo de pássaro, eu tenho medo de boneco. Não assim, o que é estranho, né? Porque eu gosto de figuras de ação e tudo mais. Mas eu não estou dizendo assim, boneco. Os bonecos mais clássicos, tipo boneca de porcelana, essas coisas, eu tenho medo dessas coisas, gente. Esse negócio é do mal, parece que está possuído. Mas, enfim, eu tinha que passar um tempo, né? E o Emerson não atendia o telefone e tudo mais, o WhatsApp não estava dando certo. E de novo, o cabeça oca aqui pensou: vamos tentar superar o medo? Vamos caminhar lá perto da zona das aves. E assim como tem o caso dos pavões da Santuro, o Beto Carreiro tem algo similar, né? Tem os cisnes, né? Os cisnes negros dele. Mas o cisne, tipo. O cisne eu não tenho tanto medo. O cisne e o pato são animais que são aves que eu não tenho tanto medo porque. Sei lá, a princípio, tipo, eles não são tão. Eles não têm uma aparência tão intimidadora como as demais espécies. Talvez também por causa do bico, né? Que o bico não é aquele bico pontudo, é aquele bico mais achatado, essas coisas, né? Pinguim também outra espécie de ave que eu não tenho medo. Mas continuando, eu cheguei perto das araras, cheguei perto de um aviário e as memórias começaram a lembrar. E aí, para variar, tipo, tinha uma tratadora, a cacatoa fugiu da mão dela, passou perto de mim e eu, pum, de novo. Um homem se aproximou, perguntou se eu estava bem, né, porque eu quase vomitei. Isso também pode acontecer. E nos piores dos casos, em contato, aí pode se levar a coisa extrema. Pode levar a coisa. Porque a pessoa que sofre de ornitofobia, né, ou de algum membro animal, ela pode chegar no momento que ela fica agressiva. E por mais que o bichinho não tenha feito mal, não queira ter tido, não tenha sido agressivo nessa situação, ele pode sair machucado, né? Por causa que a pessoa vai ficar brava para se defender. Nesse meu caso com os corvos, que eu comentei no último vídeo, se fosse o caso, eu ia bater nos corvos, eu ia começar a bater neles. Porque se aquele caso, né? Você foge, mas se você é pego, você luta, né? É aquele caso, né? Quando você fica encurralado, você não tem outra opção a não ser lutar. Não é porque você fica assim, pensando, meu Deus, vou ter que lutar. Não. Você luta porque você não quer ser tocado, você não quer ser violado. E eu teria lutado com os corvos. Tipo, assim, eu não teria começado uma luta com os corvos sem ter motivo, né?
sem ter um motivo para bater neles aparente. Porque por mim, tipo, eu só quero andar por ali e chegar onde eu quero. Eu não quero interferir com a vida deles, eu não quero mexer na comida deles. Mas eles entenderem isso é uma outra história, né? Porque a interpretação de um animal é sempre diferente da interpretação de um humano, né? Porque para muitos animais aquela questão é caçar, comer e sobreviver, né? E entre sobreviver inclui proteger a si mesmo e a seu território. E então eles provavelmente se sentiram ameaçados com a minha presença passando por ali, o que, para minha opinião, eu achei isso muito estranho. Porque eu acredito não ser o único humano que passa por ali. Mas como eu já tinha falado, né, aquela questão de querer comida, né, de atacar os humanos por causa que eu gosto de roubar comida, já é uma coisa, né, que como um amigo meu falou, os corvos aqui na América do Norte são sacanas. Eles são um bicho muito sacana comparado aos pombos. Mas foi isso. Sobrevivi, né? Sobrevivi. E depois dessa, tipo, eu já tô cansado de ter esse medo. Eu vou conversar com alguns psicólogos que eu conheço, né, que são amigos da minha mãe, da minha família, para ver se eu consigo encontrar uma forma de tratar esse medo, né? É um medo assim que eu detesto. Tanto que esse medo até reflete em videogames, né? Eu não vou entrar em muito contato porque o vídeo já está ficando longo, mas tem chefões de videogame que são aves que eu não consegui vencer, inicialmente aparente, por conta da forma assim, do design de ave, né? Por exemplo, em Zelda, o Halmerok King de Wind Waker, aquele bicho eu não consegui derrotar, tipo, inicialmente. Depois eu consegui. Ao mesmo tempo os, não sei se é Halmerok ou Haurelok, eu não sei falar o nome de alguns monstros de Zelda direito, apesar de ser um grande fã da série. Mas enfim, aqueles bichos que são aves, tanto os com penas ou os que não têm penas, não estou falando dos Nises, né, os morcegos, estou falando dos bichos que são ave mesmo. Eles tipo me dão muito cagaço, principalmente os tridimensionais. Não dizendo que os bidimensionais, né, os de 8 bits, essas coisas não deem medo, mas tudo que tiver 3 dimensões, né, já sabe, né, isso é pra amedrontar. Então é isso, galera. Foi um vídeo longo. Falei bastante, 12 minutos, né? Acho quase tanto quanto o último vídeo. Eu sempre falo do tempo aqui no canal, mas é que eu não quero que fique chato, entende? Eu não quero que fique muito longo e chato o vídeo. Mas é isso, fiquem por aí. Feliz 2018. Tchau, tchau. Não tá desligando? Agora vai.